Olá, caros alunos da Escola Doutor Birajara. Essa é uma aula de comentários, né, sobre a atividade de revisão de biologia para as turmas de primeiro ano, dos turnos da manhã, da tarde e da noite, tá? Então, a gente vai analisar aqui algumas questões para que vocês possam se sentir mais seguros, inclusive, sobre o que já foi debatido nas aulas, né? Lembrando que, como é uma revisão, você vai rever algumas ideias, alguns conceitos, né? A aula de revisão ele serve para isso, tá? Então aqui de imediato a gente encontra na primeira questão o seguinte: a origem da vida sempre foi motivo de muitas pesquisas e dúvidas. Inicialmente acreditava que a vida surgia a partir de matéria inanimada, uma teoria defendida inicialmente por Aristóteles que ficou conhecida como. Gente, então a gente tem aqui o Aristóteles, certo? E o Aristóteles ele é aquele que puxou o time da famosa abiogênese, né? O Aristóteles foi um dos primeiros, ou melhor, um dos que teve trabalhos, ideias divulgadas, né? Expandidas para toda a região, certo? No caso, na Grécia, e o Aristóteles ele foi um personagem muito importante para várias ciências que existem hoje, mas ele acreditava na abiogênese e a gente vai ter que entender que na Grécia Antiga, eles não têm o mesmo mecanismo, a mesma tecnologia, né? E eles mesmo assim desenvolveram coisas que até hoje nós ainda tentamos entender, certo? Então, nesse caso, Aristóteles defendia aí a abiogênese, tá bom? Professor, e o que é a panspermia? Olha, panspermia, no caso, é a teoria de que os seres vivos que existem aqui no planeta Terra vieram através de células que estavam viajando no meteorito, né? Ou um meteoro, ou em diferentes estruturas que caem do espaço, tá bom? Então, panspermia significa isso. E o contrário aí de abiogênese, no caso, é justamente a ideia de que um ser vivo nasce de outro ser vivo pré-existente, tá? Então, a abiogênese é a resposta aí da primeira questão do exercício de revisão. Na segunda, esse desenho, ele ilustra, no caso, uma forma muito comum de defender a teoria inversa da abiogênese, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem um nome muito forte, que é o nome do Aristóteles, na abiogênese, e aqui na segunda a gente tem um nome muito forte da teoria inversa, no caso aqui da biogênese, né? Defendida aí por Francesco Redi. E aí ele vem descrevendo qual foi o experimento que o Redi foi o pioneiro, ou seja, um dos primeiros indivíduos que chegou a publicar ou difundir essa ideia. Então a questão diz o seguinte, olha só, Redi era um importante pesquisador que tentava descobrir a origem dos seres vivos por meio de seus experimentos. O experimento de Redi analisou pedaços de carne que foram colocados em frascos cobertos e descobertos. Então, apenas os frascos descobertos apareciam lavas. A partir daí, ele chegou à conclusão que hoje a gente sabe, né, logicamente, que as moscas põem ovos, né, e onde elas põem os ovos, no caso, é em locais onde esses ovos possam eclodir e as larvas, né, que é uma das fases, né, do metabolismo das moscas, dos insetos, possa também se alimentar desse alimento que está ali se decompondo, tá? Então, o que que acontece? A ideia inicial é poder comprovar isso, né? Então, até então não existia microscópio, gente. Então, não tinha como saber dessas pequenas estruturas que às vezes são invisíveis ao olho, né? Assim, ao olho nu, como a gente chama. Então, nesse caso aqui, a gente observou que nos potes abertos a mosca pousou. Onde a mosca pousou, teve aí o aparecimento de lavas, certo? E aí, qual vai ser a resposta dessa questão? Ó, as moscas eram responsáveis pelo surgimento de lavas em carne em decomposição. Na carne que estava vedada, né? Não apareceu, tá certo? A presença de lavas. Onde a mosca não pousou, não apareceu lavas, tá bom? Aí a gente passa para a nossa terceira questão que fala o seguinte: é comum dizer que todos os organismos são formados por células, estruturas conhecidas como a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Todo ser vivo é formado por células, gente. Alguns organismos, no entanto, são acelulares. E, por isso, alguns autores não consideram vivos. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não possui célula em sua constituição? Isso é uma resposta também que, de imediato, você já tem que ter na ponta da língua, né?
Os vírus não são considerados seres vivos na maioria dos livros que, inclusive, vocês têm, que na escola do ensino básico tem, certo? Então, nesse caso, os vírus eles são seres parasitas intracelulares obrigatórios. Quer dizer que se eles não tiverem dentro de uma célula, eles não têm o mesmo metabolismo que ele tem fora de uma célula, tá certo? Então, resposta aqui para isso é vírus. Na quarta questão, já vem falando aí sobre água e sais minerais. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Pronto. Uma dieta balanceada deve levar em consideração a quantidade de sais minerais ingeridos diariamente. A falta dessas substâncias pode aí desencadear sérios problemas, como é o caso da falta de ferro, que provoca uma doença chamada D. Olha, gente, por exemplo, escorbuto, bem aqui, é a falta de vitamina C, né? E aí cada uma dessas doenças, beribéria, leucemia, raquitismo, tem uma causa, né? E essa causa muitas vezes é a falta de uma dieta balanceada. E nesse caso aqui, a falta de ferro é responsável pela anemia, tá? É uma das responsáveis pela anemia, tá bom? Então, nesse caso, resposta aí, anemia. Na quinta questão, uma questão falando sobre a água, né? Ela diz o seguinte: a água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual, dentre as características a seguir relacionadas, é uma propriedade da água de importância fundamental para os sistemas biológicos? Quando a gente fala de sistema, lembra muito que a gente vê em química, né? O que é um sistema? É uma determinada área, um determinado espaço onde está sendo observado. E em todos esses sistemas, principalmente nos sistemas biológicos, né? A água, no caso, ela desempenha um papel de alta capacidade térmica, né? E é solvente aí de muitas substâncias que tem no nosso corpo, tá certo? Então, assim, alguns seres vivos têm mais água que outros dentro da sua constituição, e nesse é uma das explicações, logicamente, é a necessidade térmica de cada indivíduo, por exemplo, de cada espécie, ok? E é isso, gente. Espero que vocês possam se dar bem na prova. Estudem. Um abração para vocês.